Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu fiz essa maquiagem inteira utilizando a minha nova paleta da Quasis, uma paleta que tá viralizada aí nos últimos tempos. Comprei ela, testei, fiz essa maquiagem aqui com vocês, então eu comentei tudo que eu achei dessa paleta. Se você é novo por aqui, prazer, eu sou a Gabi, sou maquiadora profissional e também dou cursos de maquiagem profissional, automaquiagem. Me siga também nas minhas redes sociais, vou deixar aqui o meu Instagram e o meu TikTok para você acompanhar o meu trabalho também por lá. Vamos começar com a embalagem, ela tem essa embalagem muito bonita, ela acaba mostrando mais as marquinhas de dedo, então para quem é maquiador isso acaba às vezes atrapalhando um pouquinho, vou dizer dessa forma, na bancada, porque sempre tem que passar um papel, um paninho para não ficar essas marcações, né, gente? Mas isso é só um detalhe, não é nada que prejudique o desempenho da paleta. Ela tem 12 cores de sombra e 5 dessas cores são cintilantes. Uma das coisas que eu mais achei interessante nessa paleta é que ela tem tanto tonalidades mais quentes de sombra, como tonalidades mais frias. Eu vejo que é algo mais difícil de se encontrar aqui no Brasil, tonalidades de sombras mais frias. E eu achei muito interessante, é uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, que me chamou muito a atenção dessa paleta. Ela tem esse espelho bem grandão e isso acaba sendo um diferencial. E ela é bem leve. Tá? Quando você pega assim, né, ela é uma paleta leve, não é uma paleta muito pesada. Eu acho ela bem compacta, tem um tamanho muito bom, tanto para quem faz o atendimento, é maquiador, como também para automaquiagem, né, levar na necessaire. Então eu acho o tamanho e um peso bem bacana. Já fiz esse olho e agora vou fazer esse aqui com vocês e eu já apliquei corretivo na minha pálpebra. Vou começar com esse tom mais acinzentado, um tom mais frio. Vocês conseguem ver como chega até a voar um pouquinho. É uma paleta que solta, olha isso. Ela solta bastante sombra. É uma paleta que você consegue pegar e afundar assim o pincel, sabe? Então vamos esfumar essa sombra por toda a região aqui do meu côncavo com movimentos circulares. Já de cara eu vejo que é uma sombra que pigmenta, né? A gente consegue ver que ela pigmenta bem, ela esfuma muito fácil também. Vou pegar mais um pouquinho, tiro o excesso, ó. Voa bastante sombra, que realmente, pelo que eu tô percebendo, ela é uma sombra que solta bastante, assim, sabe? Quando você pega ela. Assim. Gente, eu adorei esse tom de sombra, vou falar bem a sinceridade. É difícil achar tons assim em paletas nacionais, né? Ainda mais com custo-benefício desse, excelente. Troquei de pincel, esse aqui é um menorzinho, é o da Macrylan, o 911. E vou utilizar essa sombra um pouquinho mais escura aqui do lado. Vou pegar bem pouquinho. E vamos aplicar essa sombra já aqui mais no cantinho externo. E vou levando, subindo para o côncavo. A gente consegue ver que ela é uma sombra que consegue construir camadas. Ou seja, a sombra mais escura consegue pigmentar por cima de uma sombra mais clara. Se você não tomar cuidado, a sombra vai dominando uma outra. Você tem que saber bem certinho aonde parar com o esfumado, porque se você para aqui, mas continua esfumando, ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo, e quando você vê, a sombra escura tomou conta de tudo. Vou voltar com o pincel anterior, só para tirar as marcações, levando aqui para a região das têmporas. Vou vir agora com o terceiro tom de marrom, o mais escuro da paleta. Vou pegar um pincel bem pequenininho. Eu achei bem interessante nessa paleta, os tons, eles são próximos, sabe? Então é muito intuitivo, principalmente para automaquiagem. Então, com essa fileira aqui, você consegue fazer todo um degradê. Um tom mais claro, um médio, um escuro e até um brilho. Um tom mais claro, um médio, pode ir até para um rosé e um tom mais escuro. Os tons mais claros e cintilantes. Então achei bem interessante essa divisão também. Vamos aplicar então essa sombra escura bem aqui no canto externo. Olha, gente, pigmenta. Isso é muito bom, porque a gente consegue ver que ela realmente vai construindo camadas. Vou deixar esse tom um pouco mais aqui abaixo, cuidado para não ir subir muito, porque quando você vê, tá com a sombra escura lá em cima, que é o que eu comentei. Com esse tom de bege opaco. E vou aplicar bem aqui no cantinho interno, para dar uma abertura maior para o meu olho. Essa sombra também, ela pigmenta muito bem, achei bem interessante. Geralmente tons de sombra opacos e clarinhos, às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de pigmentar. Eu utilizei esse tom aqui, que é um tom mais rosado, e esse aqui parece meio champanhe. Vou aplicar na pálpebra. Gente, olha o brilho! Realmente tem um brilho muito bonito. Quando você pega na mão assim, você não sente um brilho grosso. É um brilho muito, muito fino, mas que reflete bastante
E tem uma pigmentação também, tem essa pigmentação mais rosé, com champanhe. Vou fazer um delineado bem na raiz dos meus cílios, usando um pincelzinho assim, ó, agulha. Esse delineador da Max Love eu comprei faz pouco tempo e ele tá bem viralizado nas redes sociais. E é a primeira vez que eu tô utilizando ele. Então, se vocês quiserem, posso trazer um vídeo resenhando esse produto para vocês. Eu vou vir com um pincel pequenininho e eu quero esfumar a borda desse delineador bem aqui no final, para a gente deixar esse cantinho externo mais escurinho. Vou dando batidinhas assim, sempre de cima para baixo, para eu não subir muito com esse delineador preto em cima da sombra. Vamos voltar com um tom de marrom bem escuro nas bordas desse delineador preto, só para tirar as marcações. Vou utilizar um pincel pequeno, esse é o M907 da Macrylan, com aquele tom de marrom bem escuro. Tira o excesso para não cair na pele e a gente vai aplicar bem rente à raiz dos cílios, encostando naquele delineador preto na linha d'água, de fora a fora. Vou vir com aquela sombra intermediária, aquele marrom intermediário, e vamos esfumar bem a borda desse tom de marrom. Não é em cima do marrom, tá? É mais para baixo um pouquinho, para a gente criando um degradê. Com o primeiro tom de marrom que a gente usou, esse marrom mais acinzentado, tira o excesso e agora a gente vem bem nas bordas também. Pode puxar um pouco mais aqui para baixo. Quanto maior esse esfumado inferior, mais vai parecer que seu olho é maior, porque vai dar uma amplitude maior aqui para o seu olho. Vou aplicar a máscara de cílios, essa aqui é a BFF da Avon, uma máscara à prova d'água. Vou aplicar esse lápis nude rosé da Ruby Kisses. Ele tem esse tom mais rosado, acho que vai harmonizar bastante com meus olhos. Já que essa maquiagem está toda no brilho, eu vou aplicar esse gloss da Nina Makeup na cor Diamond, que tem esse tom mais rosado, bem brilhoso. Temos uma make finalizada, então, por hoje. Vamos às considerações da paleta. Eu adorei as escolhas das cores, tanto tons quentes como tons frios. Achei muito bacana. Gostei muito também das cores dos brilhos que tem aqui. Confesso que achei os tons que eu utilizei nessa maquiagem um pouquinho parecidos, mas achei muito bonitos. Seria, assim, essa paleta 10 de 10 para fechar com chave de ouro. Talvez seria uma sombra preta nesta paleta, mas eu entendo que às vezes, né, eles retiraram a sombra preta, porque não é todo mundo que acaba utilizando uma sombra preta, e também é bem mais fácil você comprar uma sombra preta ali unitária, se você precisar. Mas de resto, gente, essa paleta com certeza é maravilhosa, pigmentação muito boa, vocês viram que eu consegui construir um degradê. Então, todas essas cores, elas aparecem no esfumado. Pior quando a gente faz um esfumado e essas cores acabam nem aparecendo, né? Uma cor não vence em cima da outra. E não é o caso aqui. Outra coisa que eu esqueci de ponderar também é a questão que ela acaba esfarelando bastante. A sombra vai acabar mais rápido, dependendo da forma que você utilizar, comparado a outras sombras. Mas se você souber trabalhar com ela, pegar ela com o pincel de forma bem delicada, enfim, ela acaba esfarelando menos, não é algo que acaba me incomodando, assim, sabe? E claro, o preço dela, né? Ela tem um preço bem acessível, é menos de R$100, então eu acho que vale muito a pena, ter um excelente custo-benefício. Então essa é a maquiagem de hoje, utilizando essa paleta da Quasis. Me digam aí se vocês gostaram desse tutorial, gostaram dessa maquiagem, se gostaram da paleta também, se estão pensando aí em comprar, se você ainda não comprou. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, também não esquece de comentar aqui abaixo, que eu quero fazer mais vídeos aqui para vocês. Me siga também nas minhas redes sociais, vou deixar aqui meu Instagram, meu TikTok para vocês ir lá me seguir. E é isso então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!